Então, Larissa, muito obrigado por tu ter comparecido, por tu ter aceitado o convite, tá? Puxa, foi muito legal mesmo e eu fiquei muito contente, porque as meninas, elas são acabam sendo uma minoria na área de tecnologia, né? É, eu não sei ainda, até me permita, eu não sei explicar isso porque ainda, se é alguma coisa referente à cultura, se não sei explicar, porque eu particularmente trabalhei já com muitas mulheres, né, na área de dados, desde que eu migrei de área, efetivamente para tecnologia, né, não só trabalhando com dados na área de negócio, com análise de dados na área de negócio, mas quando eu migrei para a área de TI, e sempre foram boas surpresas, que as meninas, as mulheres, né, de um modo geral, elas acabavam tendo mais, como posso dizer, uma participação mais efetiva nos projetos, um olhar mais apurado de algumas coisas que às vezes os homens são muito metódicos, muito técnicos, né, e que as mulheres acabam vendo por outros aspectos. Aí eu acredito que realmente faça muito sentido, né, a analogia com a questão cultural, acredito, não sei, me permita, depois você vai talvez ouvir eu falando aqui, isso vai entender como uma besteira, me desculpe, mas eu vejo por esse aspecto, assim, né, algo mais próprio das mulheres, né, que nós homens não temos tanto, né, principalmente aquela questão do multitarefa, né, é, é uma coisa assim que as mulheres têm Eu sou um cara que eu tenho que fazer uma coisa de cada vez, senão eu me perco, né? E eu, com as meninas que eu trabalhei, as mulheres, né, na área de tecnologia, sejam elas mais moças ou mais experientes, todas elas tinham essa questão do multitarefa. Já estavam falando com um, já estavam executando na outra, já estavam documentando na outra, e eu ficava, meu Deus, olha a cabeça dessa mulher. E eu ficava apavorado, apavorado no bom sentido, né? Ficava surpreso. Então, assim, fico contente de poder trazer a Larissa aqui, tá? A Larissa faz parte lá da nossa comunidade, da comunidade Envolvidata. E, Larissa, eu vou passar a palavra para ti, para tu se apresentar, a tua idade, a tua formação, onde é que tu reside. Fica à vontade. Ah, legal, João. Primeiro, obrigada aí pelo convite. Um super prazer, né? Um privilégio falar, principalmente como mulher. Eu acho que nós mulheres não entendíamos que era possível que a gente chegasse, né, na área de tecnologia. Eu acho que isso é um sonho que não apresentaram para a gente, né? Não contaram que a gente conseguiria. E eu vejo muitas mulheres na área de dados, né, na área de tecnologia. Acredito que a gente tem habilidades bem diferenciadas, né? Enquanto mulheres, acho que a gente tem muito para contribuir, não só com a área de dados, mas com tecnologia em geral. E é muito legal encontrar com outras mulheres que também estão na área. A gente tem alguns desafios muito específicos enquanto mulher, né? A forma como a gente se coloca, às vezes a gente se acha inferior só por ser mulher, né? Já vi em muitos casos assim de entrevista que as mulheres têm uma insegurança muito maior do que os homens, só pelo fato de estarem disputando com homens, né? Então existem muitas coisas para se trabalhar com mulheres nessa área, mas é muito bacana ter essa oportunidade e ver que é possível, né? É possível acontecer. Mas, bom, meu nome é Larissa Borges, eu sou de São Paulo, Zona Leste, tá em Paulista, né? Extremo leste da capital. Tenho 33 anos, mês que vem estou completando 34. Como o João divulgou, eu sou formada em pedagogia, então eu venho muito dessa área de educação, nada a ver com tecnologia, né? Então é uma mudança muito brusca, não fazia parte do que eu pensava, de como eu me entendia enquanto profissional algum tempo atrás, né? Eu trabalhei muito tempo com um projeto na África, eu fiquei 4 anos lá, trabalhando com um projeto que a gente plantava pré-escolas em lugares sem acesso à educação, né? Então é muito diferente do que eu faço hoje. E voltando para o Brasil, né? Eu fiquei 4 anos lá. Voltando para cá, eu fui trabalhar num hospital aqui em São Paulo e eu trabalhava dentro de um projeto social, olhando para a parte pedagógica, né? Então a minha caminhada, ela em tecnologia é praticamente nula. Com o tempo, assim, acho que até o João falou isso na mentoria, que a gente tem habilidades conosco, né? Tem habilidades nossas que necessariamente não estão ligadas à área de tecnologia, mas que são um diferencial quando você se apresenta para a área de dados. Então, às vezes, a gente acha que o nosso histórico não faz muito sentido na hora de se apresentar, né? Não faz muito sentido quando a gente olha
os requisitos da vaga, né? A gente fala, puxa, mas o que, que eu, enquanto pedagoga, consigo contribuir? E aí é muito interessante que isso foi um diferencial para a equipe que eu trabalho. Então, eles olharam isso com bons olhos, né? Falaram, puxa, você tem algumas skills que a gente não tem no grupo, e aí é muito interessante que você venha para somar, né? Poxa, muito legal. Assim, ô Larissa, eu queria entender a questão da pedagogia, como é que ela surgiu na tua vida? Porque acho que faz muito sentido a gente começar a perceber assim, poxa, como é que ela se interessou por pedagogia, daqui a pouco ela está aqui trabalhando com uma área de exatas, né? Eu acho, a nossa geração, assim, eu sou de 89, né? Então, eu acho Uhum. que a nossa geração, ela tem muito... O trabalho para a gente é muito ligado a propósito. Então, se tem um propósito, isso incentiva a gente muito mais do que qualquer outra coisa, né? E aí eu trabalhava com projetos assim, com projetos que levavam educação para pessoas que não têm acesso. Eu nem acho que isso é caridade, né? Isso é justiça, você permitir que alguém que aprenda a escrever, a ler, a se comunicar no básico. Então, isso fazia muito sentido para mim, sempre fez muito sentido para mim, e eu amava, mas é muito interessante. Quando eu comecei a fazer pedagogia, eu falava, meu, não quero dar aula. Aí todo mundo, não, como assim você está fazendo pedagogia e você não quer dar aula? Eu falei, gente, não é isso. Aí, com o tempo, eu fui vendo que eu tenho um perfil mais de formação de professores. E aí eu fui para essa área de formação de professores, então desenvolvimento de algumas coisas, né? Por isso que eu passei esse tempo lá na África no projeto. Então a gente ensinava os professores de acordo com as habilidades da cultura, né? A ensinar. Então era uma coisa que tinha muito a ver com o propósito, né? Oh, pera aí, então deixa eu entender uma coisa aqui. Ó. Agora me acendeu um sinal de alerta aqui. Então quer dizer que eu fui, durante todo o processo de imersão da mentoria que tu participou, eu fui avaliado, então. Um pouco, né? Acho que é que nem o psicólogo, né? A gente que é professor, a gente olha e percebe a didática, a metodologia, né? A gente Olha, acaba pô, vendo essas coisas. eu juro que eu não fazia ideia disso, tá? Eu juro que eu não fazia ideia. Assim que é bom, né? Assim que é bom. Pô, bacana. Mas aí tu chegasse a fazer a pedagogia por algum motivo assim, tipo, poxa, porque pai, mãe, inspirado por alguém, como é que foi essa decisão? Ah, vou fazer pedagogia. Então, eu fiz porque eu queria entrar nesse projeto, né? Eu acho que o Ah, projeto que tá. eu trabalhava fazia mais sentido. A gente tinha um projeto desse aqui em São Paulo. Esse projeto ele é custeado pela Igreja Batista do Brasil, então eles Entendi. que custeiam o projeto e tal. E aí, por conta desse propósito que eu via, eu acabei Uhum. fazendo. E aí, que eu acho que é uma informação importante, eu estudei bastante na área da educação, né? Eu tenho 7 formações. Então, você chega num ponto assim, e fazer essa transição, né, que a gente vai falar já já, é uma decisão muito arriscada para quem já está bem estabelecido na área, né? Então, isso é uma decisão, puxa, eu estudei tanto na vida, né? Eu tenho um MBA em gestão escolar, então, como é que você vai abrir mão disso para viver outra coisa, né? Então, foi uma decisão bem certeira, Caramba. né? Hoje eu consigo ver. Não, realmente, e tem uma coisa que tu falou aqui que é legal, que tu, tipo, poxa, tu comentasse que tu tem 7 formações entre graduações e pós-graduações, acredito, né? Pelo que eu entendi. Isso. E, e aí, em algum momento, tu entendeu que não é isso que eu quero fazer. E foi uma decisão muito corajosa, né? Porque realmente algumas pessoas, elas ficam presas às vezes numa carreira por um patamar salarial. Acontece muito. Temos casos assim na mentoria. Então, ou tem casos, às vezes, que a pessoa fica presa, não num patamar salarial, ela ainda não atingiu o patamar que ela queria, que ela quer, mas ela, poxa, eu dediquei tanto tempo aqui, sabe? Por exemplo, eu trabalhei 10 anos no transporte rodoviário de cargas, eu achava que aquilo ali tinha que dar alguma coisa, porque eu não poderia, na minha cabeça, dedicar 10 anos da minha vida em algo que depois eu, cara, quer saber? Como é que você começa do zero, É, né? vou Como é de que você novo. começa do zero? E acabei fazendo isso também, mas tipo, eu insisti, eu bati na tecla várias vezes, né? E eu não sei se aconteceu contigo, mas depois eu quero saber, tá? Se tu fosse desencorajada em algum momento para fazer esse movimento que tu fez, porque eu fui. Super. Acho que em todos, assim. Mas uma coisa que eu acho que foi importante para mim foi perceber que eu não conseguiria atingir um nível maior, assim, salarial na área que eu estava. Então, eu tinha um emprego muito bom, um salário muito bom, mas eu percebi que se por algum motivo eu saísse daquele trabalho,
eu iria para o mercado e não ia receber aquele salário. Então, isso foi um gatilho para eu começar a pensar em falar, meu, eu quero manter uma estabilidade, né, na vida que eu tenho, então, o que está acontecendo no mercado, né? Então, foi esse momento de eu falar, pera, então, se eu quero continuar assim, ou se eu quero conseguir outras coisas, eu preciso começar a olhar para o mercado, ver o que está acontecendo e, assim, conversando com pessoas, né, quando eu comecei a olhar para a área de dados, muita gente falou, meu, loucura, tipo, seu trabalho é muito bom, está num lugar muito legal. Algumas pessoas falaram para mim, meu, você vai ter que... eu era analista, né, então, analista de projetos, né, no trabalho que eu estava. Aí muita gente falou, meu, você vai ter que ser estagiária, vai ter que dar um passo enorme para trás para conseguir e tal. E aí eu comecei a pensar muito nisso, comecei a fazer alguns cálculos, olhar para o mercado e falei, mesmo se eu sair de analista e for para estagiária, vai valer a pena, porque essa é uma área que está bombando. Então, eu olhei e falei, meu, se tiver que acontecer isso, né, vai valer a pena, talvez eu fique alguns anos até me estabilizar novamente, mas aí a crescida é muito maior, né? A tecnologia hoje não tem como falar que não, né? Tem Realmente. muito mais empregos, muito mais oportunidades de crescimento, inclusive. Não, isso é bem bacana, tá? Mas é importante também observar, para quem depois vai acompanhar esse material no futuro também, inclusive, né? Que embora tenha essa perspectiva, né, para a área de tecnologia, é importante também ter um perfil, né? É importante ter um perfil. E como é que a gente percebe esse perfil? A gente se desafia, por exemplo, poxa, eu não sou tão bom com matemática, eu também não sou. Eu vou falar para vocês aqui, eu falei isso em algumas oportunidades, eu repeti de ano 3 vezes. E até eu aprendi, moleque, até eu aprender como é que eu aprendia, porque a escola não me ensinou. Então, a gente fica, pá, mas eu sou ruim de matemática, ou não sei quase nada de computador. Não, são questões de percepção. A análise de dados, quando fala de análise de dados, estou dizendo outras áreas de tecnologia porque eu não posso falar sobre elas, mas quando a gente fala de análise de dados, ela passa muito mais pela percepção de como as coisas acontecem, amparadas por validações numéricas, né? Que a gente tem lá os indicadores, os KPIs, enfim, né? Então, é muito mais essa percepção, né? Que a gente e tecnologias, conhecimento matemático, tudo isso a gente vai estudar e vai aprender, fato. Mas é importante a gente ter essa percepção, tipo, poxa, o quanto eu consigo estar atento aos detalhes e validar os detalhes com evidências, né, com números. Basicamente seria isso, né? E eu acredito que na tua jornada, Larissa, tu tenha passado por isso algumas vezes, né? Tipo, ou analisando os professores, que tu fazia formação, né, de professores, enfim, ou dos próprios alunos, eu não sei, queria entender como é que tu percebeu, poxa, isso aqui é legal para mim. Eu acho que é legal falar, quando eu saí da faculdade, quando eu fiz a graduação em pedagogia, eu saí e falei, meu, não sei nada, né? E aí aí eu passei um tempo aqui trabalhando no projeto, cheguei na África, encontrei com um grupo de professores e repeti a mesma coisa. Nossa, não sei nada. Não sei... Então, assim, essa sensação de que a gente não sabe nada é uma sensação que vai acontecer em qualquer profissão, né? Então, a gente pode sair da faculdade, pode terminar um curso, pode terminar a mentoria, a gente fala, nossa, eu tô, mas existem algumas habilidades que talvez eu acho que elas são bem mais importantes do que só o conhecimento. Então, essa, por exemplo, proatividade, isso é uma coisa que é muito mais valiosa do que muito conhecimento. Então, com isso você consegue aprender, né? Com isso você consegue se virar. Em análise de dados, eu lembro assim, nos meus primeiros dias, tinha coisa que eu tinha que fazer que eu não fazia a mínima ideia, né? Então, assim, é aquele padrão, né? Vai procurar no Google, olha as bibliotecas, conversa com outras pessoas. Então, e isso é muito legal, né? A comunidade na mentoria, galera super se ajuda, então é importante você fazer parte de uma comunidade que se ajuda, né? As coisas mudam muito de programa para programa, de versão para versão, então não tem como você ter essa segurança de que você sabe, não tem como ter, né, na área de dados. Acredito que na área de tecnologia também, mas acho que na área de dados não tem como você falar, eu domino tal ferramenta. Meu, os caras atualizam uma coisinha e aí já muda todo o seu conhecimento, né? Então, essas outras habilidades, elas são tão importantes quanto. É uma coisa que assusta, né? As pessoas ficam assim, ah, não sei o que que eu tenho que estudar, não sei o que que eu priorizo. Não, não, não é isso. Passa muito mais por uma estratégia, né? De tu saber o caminho que tu vai seguir.
do que propriamente do o que estudar. Isso, o que estudar que é uma vinda natural. Todo dia, não vou dizer todos os dias, mas dia sim, dia não, estou no meu Instagram respondendo praticamente sempre as mesmas perguntas. É só olhar lá. Eu já respondi 1000 vezes o que que tem que estudar, como que tem que se apresentar, já falei várias vezes. Tem gente aqui que participa das mentorias gratuitas e vem todas também, e fazem às vezes as mesmas perguntas. Então não se atente, não crie travas, né? Tipo, às vezes a gente cria uma trava, tipo, não, tal ferramenta, não sei Python, não sei programar, e não é isso, né? Vou dizer para vocês, tem coisa que eu aprendo todo dia. Estou num projeto aí que há 6 meses que todo dia eu aprendo algo novo. E eu estou tomando um super laço para fazer a entrega, mas está indo. Então é assim. Eu lembro que eu ouvi alguém assim, eu vi muita live, vi muita coisa antes de decidir, né, e tal. E eu ouvi uma menina falando assim, olha, essa área é muito difícil, coloca isso na sua cabeça e ponto. Então, eu coloquei isso e falei, meu, ok, então toda coisa que eu vou aprender eu já vou sabendo que é difícil, não é É algo isso. simples, né? Então aí você já fala, não, tá bom, é difícil mesmo. Então eu vou gastar um tempo, talvez eu vou passar alguns dias nisso aqui, mas é assim mesmo, não é um problema comigo, não é um problema com o meu aprendizado, né? Não é um problema com o curso que eu estou fazendo. Eu vejo muito a galera comprando muito curso. Tipo, eu não sei se é só nessa área, mas a galera, assim, eu mesma devo ter um monte de curso que a gente vai comprando, porque às vezes a gente acha que o problema está no professor, né? Mas não, realmente é complicado, realmente é algo que você tem que parar, fazer e refazer. Então, tudo bem ser assim, né? Você já vai sabendo disso e já acho que leva melhor até o Exatamente. processo. Exatamente. Faz muito sentido o que tu está falando. Porque às vezes a gente se preocupa demais com a tecnologia e se preocupa pouco com o conceito, né? Com a arquitetura, né? Como não o que usar, quando usar e por que usar, né? Essas questões, né? E é que nem cansei já de fazer reuniões com potenciais novos clientes das empresas por onde eu passei, e o cliente disse assim, não, eu quero usar o ambiente de nuvem da distribuidora, né, fornecedor de tecnologia tal. Aí eu pergunto, por quê? Não sabe. É simplesmente porque está no momento, está se falando muito, sabe? E quando às vezes uma estrutura bem mais enxuta, não menos complexa e não menos robusta, mas mais enxuta, resolveria o problema, com menos investimento de dinheiro e, quem sabe, de tempo. Então, é essas questões, né? E a gente tem que estar muito atento a isso. E aí, esse viés que a Larissa traz mostra isso pra gente, que ela consegue olhar de fora, não, mas peraí, eu preciso de tudo isso, sabe? É, eu, Às vezes a pessoa ela tá mais júnior no assunto, né? E ela consegue ver com mais simplicidade e elegância algo que alguém já está há mais tempo na área, né? Naquele a- assunto, né? Dominando ele mais a fundo. Fala, Larissa. Não, estava falando, estava lembrando que teve uma época, assim, nesse tempo, que eu fiquei meio confusa com algumas coisas e tal. E aí eu fui conversar com uma menina que é engenheira de dados, assim, sênior, muito top. Chamei ela para conversar e eu falei assim, olha, não, eu preciso aprender mais coisa, preciso deixar meu trabalho mais ágil, eu trabalho muito com Excel e tal. Ela falou, Larissa, mas é assim mesmo. Aí, não, peraí, como é assim? Ela, é assim mesmo, a base é o Excel, então, e eu querendo usar, sei lá, 500 milhões de programas, então, assim, 80% do meu tempo eu passo fazendo limpeza de dados, né? Então, é algo muito simples, que a gente poderia dizer que qualquer pessoa consegue fazer, né? Então, é algo muito simples, mas que é a base do trabalho, então, muito do que eu faço tem a ver com uma planilha de Excel, né? Tem a ver com trazer isso e tentar entender melhor. Aí sim você coloca num programa, aí sim você vê qual que é a conta que você vai fazer, né? Qual que é o que você vai fazer para rodar. Mas grande parte do seu trabalho tem a ver com coisas pequenas. Então, às vezes, a gente fica meio assustado, né? Quando aparece, Verdade. com o que você trabalha e tal. Meu, se você aprender uma, você consegue se virar nas outras, né? A lógica é muito Realmente. parecida, né? Larissa, aí beleza, daí tu fosse trabalhar, né, no hospital e aí no hospital, aí tu já tinha voltado da África e tu foi para o hospital, certo? E aí lá já era na área de dados ou ainda não? Não, eu Era, trabalhava, e lá era um eu, estágio? não, eu Ah, tá. entrei para liderar, né, para liderar a área de pedagogia de um projeto social que fica dentro do hospital. Então, Ah, esse entendi. projeto ainda tem lá, né? Eu entrei como analista já,
E aí eu coordenava toda essa parte de educação, né? Não tinha nada a ver com dados. Então eu comecei lá assim, fiquei 3 anos e meio nessa área, estava super bem, assim, dando resultado, né? Tinha muita coisa acontecendo. Aí veio a pandemia, que eu acho que foi uma virada na vida de muita gente, que foi quando eu tive esse start, assim, de falar, meu, eu preciso procurar outra coisa, eu preciso começar a ver, né, o que está acontecendo. E aí eu fui dar uma olhada em programação, né? Então eu vi algumas coisas sobre programação, porque eu sempre gostei de tecnologia, apesar de não ter nenhuma formação nisso, mas eu comecei a olhar a programação, gostei de algumas coisas, essa ideia de você escrever um código, rodar e acontecer outra coisa, isso me chamou a atenção, mas para mim não tinha sentido. Tem gente que vê nisso, para mim Sim. não. Eu falava, meu, não, né, não faz muito sentido. E aí eu comecei a encontrar, né, nesses grupos de programação mulheres que falavam sobre dados, né? E eu faço parte de uma comunidade que chama Data Girl, que é uma comunidade só para mulheres que trabalham com dados, e aí eu encontrei com elas, vi algumas lives e falei, meu, acho que é isso, acho que tem que começar por aí, né? Acho que faz muito mais sentido trabalhar com dados, né? Ver o resultado disso, trazer uma informação importante, né? Que pode mudar Uhum. o Sim. projeto. Foi bem nessa linha, assim. Pois é, aí quando tu começou a olhar os primeiros cursos, assim, tipo, tu se sentiu perdida, ficou, nossa, quanta... Pra gente se contextualizar, porque é legal as pessoas ouvirem essas coisas, porque é normal, tipo, a pessoa fica assim, ó, ai, mas quanta coisa que tem que estudar, ah, mas isso é muito difícil, isso não vai entrar na minha cabeça nunca, eu não sei por onde começar, e eu fiquei assim também, eu vou falar para vocês aqui um breve parênteses, eu entrei na faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas em 2016, fiz todo o primeiro semestre e eu fui desencorajado na faculdade a continuar na faculdade. A verdade foi essa. Não interessa o que que o professor falou, mas ele disse algo, cara, na boa, para ti não dá mais. Basicamente foi isso que ele me falou. Eu pensei, poxa, para mim não dá mais mesmo. Porque aí eu achava tudo difícil, a realidade é essa, eu achava tudo difícil. Não consegui, não que eu não conseguia fazer nada, mas eu achava tudo difícil, né? Então, acabava se tornando complexo para mim e eu me assustei. Aí eu fui me afastando até que em um determinado momento eu voltei, né? Mas aí como é que foi para ti esse contato? Primeiro curso de programação que tu comprou? Comprou qualquer um? Tipo, quero entrar na área de tecnologia, comprei o curso de. Eu fiz isso, tá? Eu fui lá e comprei o primeiro curso de programação que eu vi. E eu nem me lembro qual era agora. Eu fui procurar cursos de programação que tivessem alguma bolsa, assim. Eu não queria gastar dinheiro, e aí eu fui, fiz alguns grátis, assim, eu comecei a ver que tinha muita live, muita coisa, e dá uma assustada o tanto de coisa que você precisa saber. Eu acho que isso dá uma assustada para quem nunca trabalhou na área, né? Então, você fala, meu, não sabia nada, eu não sabia realmente nada, assim. Não tenho background nenhum nessa área. Então, eu entrei, tudo para mim era novo, né? Então, eu fui vendo muita coisa assim. Acho que eu comprei alguns cursos na Udemy também. Acho que quem nunca, né? Deve ter comprado vários, assim, de R$ 30, né? Para lá. Sim. E aí eu comecei a ver, mas eu não chegava no final, assim, porque o meu processo de aprendizagem ele tem muito a ver com resultado. Então, se eu estou aprendendo por aprender, isso me desmotiva muito, né? Uhum. Então, por exemplo, quando eu entrei na área, eu já comecei a estudar melhor porque eu estudava para resolver um problema. Então, resolvi um problema, então isso me ajudou mais do que sentar e ficar fazendo, né? Tem que estudar isso, depois tem que estudar aquilo. Então, talvez esse caminho, né, de você saber o que estudar primeiro, o que estudar depois, isso é muito confuso ainda, né? Então dá uma assustada mesmo, acho que acontece com todo mundo. É uma coisa que acaba sendo legal, que eu trouxe na primeira turma da mentoria, e aí eu vim lapidando depois, né? Foi a questão ali do projeto, né? Que a gente faz juntos ali. Porque eu tenho isso também. Eu não. Eu só estudar por estudar, eu também me desmotivo. Né? Então eu gosto de estudar com base em projetos. Começa o professor, se ele começa a dizer assim, ó, nós vamos aprender esses tópicos para chegar nisso. Aí o cara já ganhou minha atenção, porque daí eu já sei aonde eu vou chegar, com aquele tempo que eu vou dedicar estudando.
porque daqui a pouco eu vou ficar vendo ali uma série de funções e técnicas que daqui a pouco para mim eu vou ficar pensando, cara, mas onde que eu vou usar isso, sabe? Talvez eu tenha uma dificuldade de fazer uma associação. Então eu gosto muito de estar orientado a projetos, né? Então aquele projeto que a gente tem dentro da mentoria lá é por causa disso, tá? Inclusive Então, agora para inclusive, março vai entrar um novo, inclusive. inclusive, aquele projeto que eu fiz na mentoria eu uso até hoje. Então, Imagina. o que eu fiz lá, tipo, eu uso no meu dia a dia, assim, né? Então, foi algo que eu lembro que estava, né? Tava começando a entender que eu ia mudar de área quando eu entrei na mentoria, e aí eu precisava descobrir, né, como transformar um arquivo lá e tal, não sei o quê. E aí eu fiz, aproveitei, apresentei na mentoria, né, que a gente podia Ah, escolher um lembro disso. projeto, e aí eu tô usando até hoje, né? Então faz muito mais sentido quando é assim, né? Realmente, realmente. É, uma outra coisa que eu queria saber de ti, como é que foi quando disseram assim, ó, Larissa, pô, tu tá muito bem aí, legal, mas a gente precisa de uma pessoa como você aqui, trabalhando com dados. É isso que eu queria entender como é que chegou aí. A transição em si, né? É, Como que aconteceu? Eu lembro que durante a mentoria, você falou assim: olha, vocês têm que postar coisa no LinkedIn. Por mais que fosse, por mais que é uma coisa assim, que a gente sempre ouve as pessoas falando, quando eu entrei na mentoria, eu falei: meu, eu vou seguir os passos certinho, tipo, o que ele falar, eu vou fazer e vamos ver o que vai acontecer, né? Então. E aí eu falei, beleza, vou postar no LinkedIn. E aí eu comecei a postar, né? Eu estudava alguma coisa, eu postava lá e tal. E aí a gerente de uma área lá do hospital viu, olha que coisa, né? Ela viu no LinkedIn e aí ela me chamou no workplace, né? Que é o ambiente que a gente tem lá no hospital. Ela me chamou e falou: ah, eles queriam tomar um café com você e tal. E eu falei, meu, quem é essa senhora, né? O que ela quer? Não tô sabendo o que é. Aí eu fui dar uma fuçada no perfil dela lá no trabalho. E ela trabalha com, são teleconsultas, né? Para a área de medicina. Então, o hospital faz esse projeto de teleconsultas. E eu falei, nossa, né? Eu não conseguia imaginar que tinha alguma coisa a ver com dados. Eu só consegui imaginar, acho que ela quer que eu escreva um projeto, que ela quer fazer algum curso com a gente, aí eu vou escrever a ementa do curso, alguma coisa assim. sim. E aí, quando eu fui conversar com ela, ela falou: ó, eu vi seu LinkedIn, vi que você faz umas postagens, eu quero começar a área de dados, eu quero que a gente amadureça aqui no portfólio, né, no setor, e eu quero que você venha trabalhar com a gente. Então ela falou: ó, tem uma vaga aqui, eu quero que você vá. E aí eu sou a pessoa racional, né? Eu não sou emocionada, zero emocionada. E aí eu falei não de cara, assim. Falei, não, não vou. E ela, não, mas o que está acontecendo? Eu falei, não, olha, eu não tenho conhecimento na área, tô iniciando e tal, e bababá. Só que aí eu fiz um pedido para ela. Eu falei assim: olha, eu posso acompanhar o time de vocês por um Ah, tempo? Né? Então eu não pedi a vaga, mas eu pedi para acompanhar, porque também, né? Eu sei que nisso, talvez o meu caso seja um pouco diferente nesse sentido, porque eu não queria sair de uma estabilidade que eu tinha sim. para ir para uma área e tal, enfim. E aí eu acompanhei o grupo lá por 3 meses. Só que assim, eu levei muito a sério. Eu levei muito a sério. Então, eu entrava nas reuniões, eu pegava atividade para fazer, virava à noite, assim, dias para entregar na próxima dele. Então, eu sempre fazia isso de procurar. Realmente, eu não tinha muito conhecimento, mas eu não deixei isso parecer, sabe? Não fiquei falando, ah, eu não sei mexer nisso e tal. O pessoal pedia, ah, você pode fazer isso, Larissa? Eu falava, posso. Não fazia ideia de como fazer, sabe? Não, agora tu comentou, eu me lembro que tu comentasse isso comigo. Tu chegou a me falar, ah, João, tu comentou esse cenário comigo, eu lembrei agora. E aí tu trazia bastante dúvidas para a comunidade. Eu lembro que tu veio me pedir uma vez uma dúvida e eu não sabia responder. E às vezes acontece. E eu falei, não, leva lá para a comunidade, o pessoal vai te ajudar. E realmente, tu postou lá, rapidinho já te ajudaram, né? Às vezes até o pessoal não dá a resposta exata, mas só o caminho que a pessoa te dá, Isso, exato. sabe? Só abre o norte, assim. E aí, nesses 3 meses, eu foquei muito nisso. Então, eu fazia entregas, eu realmente estava levando muito a sério. E aí, depois de 3 meses, eu cheguei e falei para ela, falei, e aí? Né? Não foi ao contrário, assim, né? Ela falou, não, e aí que a gente gosta de você e tal. E aí eu falei, então, acho que tá na hora de eu mudar. E aí eu mudei Legal. de área, fui para a área de dados, que não tem. Às vezes o pessoal fala muito isso, né? Ah, você tem que ter conhecimento do negócio.
Nem sempre, porque no meu caso eu não tenho, eu tenho zero conhecimento de medicina, né? Então eu fui para uma área porque eu tenho habilidades que o pessoal enxergou que são importantes para compor o time. Então não é que por eu ser pedagoga eu vou cuidar de dados em educação, nem sempre, né? Então você tendo o domínio, né, o interesse pela área de dados, você pode sim mudar totalmente a área que você está, se você conseguir ter essa visão um pouco mais Ótimo. abrangente sobre dados, né? Isso é bem legal que tu comentou, tá? Porque já aconteceu, por exemplo, bom, comentei isso com vocês na mentoria, né? Eu entrei num projeto de agro, numa multinacional, não falava inglês, e até hoje o inglês ele é bem capenguinha, tem que continuar estudando, e eu entrei no projeto para mostrar que, olha, vocês viram as entregas que a gente consegue fazer? A gente pode melhorar isso se a gente trouxer mais pessoas. E quando eu entrei, eu era o sexto. Quando eu saí, só no time de visualização de dados ali, trabalhando com Power BI, nós já éramos 10. Eu fui o primeiro. E aí um dos feedbacks que eu tive foi esse, não, João, é legal que tu tem essa questão, né, da comunicação, que tu consegue vender a empresa, né, e gerar negócios para a empresa. Então são várias habilidades, não só com tecnologia que são importantes. As que são de tecnologia, a gente acaba aprendendo durante o dia às vezes, ou à noite, quando a gente reserva um tempo para estudo, mas tem coisas que tu não aprende rápido e fácil, né, como essas soft skills, né, negociação, comunicação, percepção de alguns assuntos. Então, isso tudo é importante. Eu bato muito nessa tecla com o pessoal, né? Tipo, não jogue fora aquilo que você já construiu. Como é que eu tenho essa skill de negociação avançada? Porque eu negociava frete, tanto com a indústria quanto com o caminhoneiro. Eu tinha duas formas de comunicar com dois públicos distintos. Então, eu acabei desenvolvendo essa skill de negociação forte, né? Então, mesma coisa, né? A gente não pode abandonar aquilo que a gente já fez até agora, que a gente pensa, tipo, poxa, trabalhei X anos ou me dediquei X tempo da minha vida para tal área. Agora eu vou mudar, vou largar tudo, botar tudo fora. Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. As pessoas pensam que é uma virada por completo. Para você é. Mas na verdade, para o mercado, quando você chega, tipo, puxa, olha só quanta bagagem essa pessoa traz, né? Sim, não, e assim, eu vejo que uma coisa que eu me comunico bem, assim, por conta da área que eu vim e tal, mas isso é uma coisa que eu preciso desenvolver muito. Então, explicar para outra pessoa o que você achou no banco de dados é muito complexo. É muito complexo, Sim. né? São 500 tabelas interligadas. Então, você conseguir explicar isso não é uma coisa tão fácil, né? Então, a comunicação ela é uma habilidade que você precisa desenvolver. E às vezes a gente acha que não, né? Eu preciso saber mais sobre tal Imprescindível. ferramenta, né? Imprescindível. Já teve gente na mentoria ali, ótimos técnicos, mas muito melhores que eu, e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, mas muito melhores. Só que na hora de fazer uma apresentação, simplesmente ele enrolava o cliente. Claro, a gente treina isso, né, Larissa? A gente treina isso lá. A gente treina essa comunicação mais assertiva, né, de uma forma mais, menos usando tecniquez, né, vamos dizer assim, de uma forma mais acessível, né, de comunicar o que a gente conhece, porque é muito fácil para a gente que está estudando ou trabalhando na área sair falando um glossário de termos técnicos, né, porque está na ponta da língua, está na cabeça, está estudando, está executando, está olhando o tempo todo. Agora, as pessoas que não estão naquela rotina só querem o resultado final, não adianta. Então, a gente tem que ter jeito de falar com essas pessoas e tem que ter comunicação com essas pessoas também. E muitas vezes é aí que está o sucesso, né? É como tu vende lá na ponta o resultado. Não, e é muito legal porque se você não é da área que você está fazendo análise, você tem um olhar que não é viciado, né? Então, por Boa. exemplo, eu trabalho na área de telesaúde, né, de teleconsulta, a gente tem uma plataforma própria, e aí eu descobri um bug na plataforma olhando para o banco de dados. Ah, Olha que coisa, né? E aí, para eu explicar isso para o desenvolvedor, demorou um tempo, assim, mas assim, porque não fazia sentido no banco, por exemplo, a gente tem um paciente em dois projetos diferentes, em duas cidades diferentes. Então, como é que eu percebi isso? Olhando para o banco, né? Então, esses outros olhares, né? é a Esses outros percepção, né? cuidados que a gente tem, eles somam muito, muito mais do que as competências que você tem, né, técnica. E convenhamos, isso é análise de dados. Sim, Isso é analisar sim. dados. Porque a gente tem ali a questão toda, tipo, fica preocupado. Vou ser engenheiro? Vou ser cientista? Vou ser analista de dados? Analista de BI? Cientista de dados? Engenheiro de dados?
tem um universo de coisas para se estudar de tecnologias aí por trás, mas trabalhar com análise de dados de uma forma geral, né? Claro, cada um desses profissionais tem tem as suas funções específicas, né? Suas atividades, suas tarefas específicas, embora, até eu vou fazer um parênteses aqui, né? Outro, elas não têm hierarquia entre si, tá, gente? Um engenheiro de dados não é maior que o cientista de dados, não é maior que o analista de dados, não é maior que o analista de BI. Eles têm hierarquia entre eles. Por isso a gente tem os níveis, júnior, pleno e sênior. Cientista de dados júnior, pleno e sênior. Engenheiro de dados júnior, pleno e sênior. E assim, analista de dados júnior, pleno e sênior. Analista de BI júnior, pleno e sênior. Agora, entre as posições, entre as funções, não tem essa hierarquia. Por exemplo, eu já trabalhei como analista de BI, ganhando mais que o cientista de dados, que eu estava num nível de pleno e ele de júnior, por exemplo, na época. Assim como eu já trabalhei de engenheiro de dados, uma oportunidade que eu tive de trabalhar de engenheiro de dados no projeto, que eu era júnior com relação ao analista de dados que era sênior. Aí realmente eu ganhava menos que aquele cara, porque ele tinha muito mais experiência que eu, muito mais bagagem profissional, né, de jornada profissional e quanto conhecimento técnico. Então é assim, mas assim, olhando para as funções entre elas não existe hierarquia, tá? Não, e Mas também acho que você não precisa decidir isso no não, primeiro mês que você começou a estudar, né? Eu sabia que eu queria trabalhar com dados, então não tinha isso, né? Hoje eu acho que eu quero ir para engenharia, mas ainda tá bem tranquilo a minha área, então estou aprendendo ainda, estou me conhecendo enquanto profissional, né? sim. Então acho que não é uma coisa que você tem que já decidir, né? Se você quer ser engenheiro, se você É, quer ser cientista. a não ser que a pessoa tenha isso muito claro, que são poucos os casos de quem está migrando e tem isso claro, se que a pessoa tenha muito claro isso para ela, aí tudo bem, se ela já tem isso claro, aí legal que siga aquele caminho mesmo. Mas agora, se a pessoa quer entrar na área por aptidões, habilidades analíticas, não são de dados, analíticas que ela tenha, e quer trabalhar com análise de dados, então deixa isso para depois, se experiencie, trabalhe como analista de dados, se tiver uma posição de engenheiro de dados, se candidate, cientista de dados, se candidate, desde que você tenha as skills, óbvio, né? Isso também a gente consegue fazer um mapeamento completo, né? Lá na mentoria, a gente olha a pessoa, perfil por perfil e ajuda nesse direcionamento, né? Não, e uma coisa que você falou na mentoria, que eu lembro também, eu falo isso para todo mundo. Meu, você não precisa ter todos os requisitos da vaga, sabe? Porque às vezes a gente vai olhar e vai falar assim, nossa, não, mas eu não tenho tudo. Meu, você não precisa ter todos. A empresa vai pedir o máximo que ela puder, né? Mas assim, na hora de passar por essa peneira, a empresa vai olhar como que você completa o time que ela tem, né? Com outras Exatamente. habilidades, não só com aqueles requisitos, né? As ferramentas que a empresa usa mudam, né? Então, Uhum. eu comecei trabalhando com umas, aí, não, agora a ferramenta homologada é essa, e aí a gente muda. Então, olhar para esses requisitos sem tanta crueldade com a gente, né? De não se achar adequado e tal. Realmente, o que é importante é a gente ter muito bem definido os conceitos, né? A gente tem nos conceitos de arquitetura de dados, conceito de cultura data-driven, a gente consegue mapear melhor o passo que a gente vai dar, né? Para onde que a gente vai ir. Fica mais tranquilo de a gente fazer isso. Aí a gente Show. consegue até ter uma percepção melhor do que eu vou estudar, do porquê que eu vou estudar, quando que eu vou usar essa tecnologia que eu vou estudar, porque senão a gente fica nervoso, na verdade é essa, é normal, é normal. Imagina assim, tipo, tu tá no teu dia a dia, tu tem ali um prazo para entregar as coisas e te cobrando, tu tem que entregar, aí tu vai ficar nervoso pelo trabalho, e assim, gente, puxa, isso foi importante. Não existe paraíso. As pessoas, não, quero trabalhar com análise de dados, porque vai ter um monte de oportunidade de home office, ou porque vou ganhar bem, sei lá, beleza, vai existir tudo isso, vai existir, não estou dizendo que não existe, mas não vá imaginando que é paraíso, porque trabalho é trabalho, em qualquer lugar. Vão ter problemas, todos os dias vão ter problemas, vai ter dificuldades, todos os dias vão ter. A diferença de você trabalhar com algo que você se identifica é justamente isso, é a identificação com a dificuldade, com a tarefa. Até onde uma dificuldade ela te sacrifica, né? Ou ela se torna desafiadora porque tipo pensa assim, poxa, que legal, eu aprendi algo novo hoje, sabe? Então é essa identificação que é legal, né? Eu penso, eu não sou um cara romântico, tá, gente? Eu não sou o cara assim, trabalhe por amor, eu faço as coisas bem feitas, entende? É, eu não sou aquele cara que fica falando assim, ai, é, essa é a minha vida. Não, eu trabalho porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso ganhar dinheiro como todo mundo, normal.
eu não romantizo essas coisas, tá? Mas é importante a gente perceber a identificação em algumas coisas. Eu trabalhei 10 anos no transporte rodoviário de cargas, tive uma empresa que eu trabalhei 2 anos que eu tive um princípio de depressão lá. E aí? Todo dia indo trabalhar doente, voltando doente, e chorando e triste, e aí? Entende? Então é a questão da identificação, até onde a gente consegue e vale a pena tolerar algumas coisas. Não estou dizendo que a logística é ruim. Para mim, naquele momento foi ruim. Não estou dizendo isso que é ruim, tá? Mas é nesse sentido. Então é importante perceber isso, tá? Assim, gente, todo lugar, toda carreira, toda tarefa vai ter desafio e não vai ser todo dia que vai ser fácil. Talvez nenhum dia seja fácil. A verdade é essa. Às vezes eu falo que a gente começa o dia desesperado, na metade do dia a gente está mais calma e no final do dia a gente está alegre porque conseguiu fazer, né? Parece uma criança, assim, que ganhou o É, mais ou presente. menos. É, mais ou Mas menos. cada desafio, assim, eu acho que foi surgindo. Hoje eu estou um pouco mais, tô há 6 meses na área, né? Eu estou um pouco Sim. mais tranquila, porque eu já entendi que esse desespero de não conseguir fazer, de se achar burra mesmo, né? De falar, Deus tem misericórdia, faz alguma coisa, né? Então, isso aconteceu muito comigo e acontece frequentemente. Então, é comum, né? Sim. Então, não saber fazer é bem comum, mas aí é o que você faz com isso, né? Puxa, não sei fazer, então eu fui para grupo no Telegram, entendeu? Eu já baixei, entrei em vários lugares para conversar com pessoas. Como eu trabalho com a área da saúde, então os dados lá do SUS, né? Então são muitas coisas assim, como é que vem aquilo, como é que eu pego aquilo, né? Sim. Então foi muito correr atrás para conseguir entender pelo menos o que estava acontecendo, né? Então, eu trabalho com um grupo de especialistas, então isso me ajuda bastante assim. Não que eles dizem que eu tenho que fazer, né? Eles não nem sempre fazem isso, me ajudam muito, mas tem muito de eu correr atrás, de procurar outras pessoas e de perguntar, né? Então você tem que ser meio cara de pau nisso, de ver quem já está na área, quem já trabalha, como é que eu faço, né? Verdade, verdade. Sensacional, sensacional, muito legal mesmo. Ahn, a respeito dessa do ambiente hoje lá, tu está trabalhando com outros analistas de dados ou tu tomou essa tarefa, tipo, eles te contrataram, identificaram tinha um perfil e deram para ti essa tarefa? Como é que tá? Então, quando eu entrei, eles estavam construindo a plataforma. Então, meio que eu desenhei a minha vaga conforme eu fui andando, assim, Uhum, sabe? Como a gente estava na construção da plataforma, os projetos foram entrando. Então, eu participei da construção de cada tabela, né, do banco. Então, eu consigo ter um olhar um pouco melhor sobre isso, né? Com a análise de dados, só tem eu, né? Então, eu trabalho com um especialista que ele é médico, mas ele entende bastante sobre dados, né? Então, mas ele já entendi. faz mais a, a, os cálculos, né? Então ele já elabora isso melhor, né? A gente tem alguns indicadores com o Ministério da Saúde, então ele consegue fazer passar a fórmula para eu colocar no banco, né? Ele Entendi. consegue dar uma olhada, mas na análise mesmo só tem eu lá. Ah, entendi. Então tu não trabalha com cientistas e com engenheiros, é só tu mesmo Não, no time. Tá. é. Não, legal. Sabe por que que eu faço essa pergunta? Porque o pessoal sempre pergunta assim, ó. Ah, mas eu tenho que escolher entre analista, cientista ou engenheiro, né? Analista entenda dados ou barra BI, né? Na verdade, vai depender muito do que vai a necessidade do momento. Eu trabalho num projeto agora, tô atendendo 2 clientes. Num cliente eu atendo ele sozinho. Faço a parte ali, né, da orquestração e da visualização dos dados. Num outro cliente eu faço só a parte da visualização, da orquestração tem um time de engenharia, é já um projeto bem grande. E quando eu preciso fazer algo de modelagem de dados, né, eu posso rascunhar dentro da ferramenta de visualização, no caso lá o Power BI, e depois encaminhar isso para o time de engenharia, né? Então tem todo um processo. Então perceba que às vezes as pessoas ficam assim, ah, não, mas eu não quero trabalhar em um projeto pequeno, ou tenho medo de trabalhar em um projeto pequeno que eu vou ter que fazer tudo sozinho. Vai muito de como você encara as coisas, tá? Por exemplo, poxa, trabalhar num projeto sozinho, talvez possa ser uma baita uma oportunidade de você mostrar o que veio, de você botar a mão num projeto de ponta a ponta. Agora, trabalhando com um time, poxa, pode ser uma baita de uma oportunidade de você se aperfeiçoar em uma determinada parte, né, de um processo de análise de dados, né, de um projeto de análise de dados, seja com engenharia, seja com ciência, seja com análise. Então, tudo depende de como você vê as possibilidades, como você se encaixa na oportunidade e como você vai se desenvolver a partir daí, né? Eu penso que Então, seja assim. assim, no meu olhar, quando me chamaram e quando eu comecei a fazer parte do time, para mim foi muito mais interessante eu fazer tudo. Assim,
Não que eles pedissem para eu fazer isso, mas eu tenho isso até hoje. Não, deixa que eu faço, pode deixar que eu coloco, tal. Porque para mim é super importante, porque eu estou aprendendo, né? Então eu sempre tenho esse olhar sobre o que está acontecendo. Eles fazem mais rápido, eles podem ter algumas habilidades que eu não tenho, mas para mim é importante porque eu aprendo. Então, enquanto eu estou fazendo, estou aprendendo, tudo é muito novo. Então, eu acho super bacana participar de tudo, né? Eu acho super bacana fazer um BI, acho super bacana dar uma olhada lá no SQL. Eu acho super bacana isso, né? Então, e também acho que para quem está entrando é legal, né? Isso de você querer só, por mais que seja mais confortável, eu acho, para gente ficar só na mesma coisa, dá uma sensação de conforto, né? Mas é bem melhor você participar de todo o processo, porque na falta de você tem esse diferencial, né? Então, eu Sim, gosto disso e eu sempre fico bem disponível, né? Então, pediram, não, pode deixar que eu faça, tal. Para as pessoas perceberem também que você faz parte do projeto, que, poxa, você não tem tanto conhecimento na ferramenta, mas você está ali, você está olhando, você está vendo. Eu verdade. pergunto bastante, né? Mas por que isso? Por que aquilo? Então, acho que isso é legal, né? Uma coisa que eu percebo também é que as pessoas se podam muito, né? Por exemplo, tem uma vaga numa empresa XYZ. Não vou me candidatar porque eu acho que eu não tenho skill suficiente, ou porque eu não sei o suficiente, não me sinto seguro. Se candidate. Participe do processo seletivo. Deixa a empresa dizer que você não consegue, que você não dá, que você não tem o perfil, que não tem o que eles querem. Aí usa isso de recurso para você estudar e melhorar e se aprofundar. Porque o que acontece, né? A gente se subjuga muito, né? Então, participe do processo seletivo. Se você passar, aí a pessoa fica assim, não, mas aí se eu passar e eu não der conta. Se você passar, porque você dá conta. A verdade é essa. Sim, sim. Então vai, só vai. Isso é uma primeira barreira, né, que tem que ser quebrada, né? E foi mais ou menos o que tu passou no início ali, né? Quando te chamaram, tu disse, não, agora não, né? Mas tu não se subjugou, né? E eu percebi que tu já agiu com mais estratégia, né? Porque tu já tinha uma questão ali de uma outra área que tu não queria trocar por nada, assim, em qualquer momento, né? Não, e eu acho que essas oportunidades que a gente tem de troca, mesmo que no começo você não tenha um ganho financeiro, né? Então, eu acho que a gente tem que ter maturidade para entender isso, Ah, assim, sim. puxa, o que que eu posso fazer para melhorar isso? Eu posso participar de algum projeto, eu posso ver o que está rolando, eu posso conversar com alguém, por mais que no começo talvez você tenha até que investir, né? Isso vale super a pena a longo prazo, né? O retorno vai vir lá na frente, com certeza. Ah, sim, é verdade, realmente. É importante avaliar também se a gente está disposto a dar alguns passos para trás. Se não está, a gente também tem que ficar consciente, né, que as coisas podem demorar um pouquinho mais do que a gente esperava, tá? Sim. Eu sempre falo assim, ó, sou contra a falar X tempo para ganhar X salário, para fazer tal coisa. Cara, não tem como fazer isso. O mercado ele é enorme. Você pode se encaixar em umas oportunidades, outras não. Para você pode ser mais rápido, você pode ter alguma questão mais pessoal. Por exemplo, a gente tem alguns colegas nossos que eles estão ali, por exemplo, trabalham no funcionalismo público, ganham muito bem. E eles estudam ciência de dados, querem migrar, querem, mas eles já têm que pensar de uma outra forma, talvez, por Sim, exemplo, para fora do país, sabe? sim. Para buscar aquele aporte financeiro que eles têm hoje, sabe? Nesse sentido. Então, desconfiem, assim, gente, de promessas assim, é muito rápido, é muito fácil, é muito tranquilo, não precisa nem saber tudo, realmente não precisa saber tudo. Não, mas assim, não pense que tem que ser meia boca, a gente tem que dar o nosso melhor sempre, sabe? Ou promessas que vendam as facilidades e não mostrem as realidades, sabe? Eu sou contra isso também. Eu sou até, a Larissa não vai me deixar mentir, e tem outras pessoas aqui que são da mentoria também, depois, no momento mais oportuno, podem falar. Ah, eu sou muito direto, assim, eu não economizo muito nas palavras, sempre com educação, com respeito, mas eu falo que você precisa ouvir, não que você quer ouvir. E é isso que eu acredito que dá resultado. Não são as promessas. As promessas, elas só convencem e trazem benefício para quem está ofertando algo. Se você for só nessa ideia do dinheiro, você não fica em um curso, você não fica numa mentoria. Se você for só nisso, você precisa se identificar com a área, você precisa entender que é difícil, você precisa se esforçar para isso, né?
Eu já vi muita gente falando, não, vou entrar porque eu quero ganhar dinheiro e tal, porque realmente é uma área que tem um diferencial, não tem como, né? Eu que vim da educação, infelizmente, né? Infelizmente, a área da educação é zero valorizada. Não é legal ver isso, e a gente sabe que a área de tecnologia tem um diferencial e tudo mais. Mas se você for migrar por conta disso, você não vai ficar, né? Você não vai conseguir terminar um curso, né? Então você precisa ver outras questões, né, além disso. Realmente. Larissa, poxa, foi muito legal esse papo aqui, tá? Assim, foi, puxa, demais mesmo. Quero te agradecer demais, assim. Poxa, fica o microfone aberto aí para tu deixar o teu recado aí pro pessoal. Fica à vontade. Se quiser convidar o pessoal para participar das comunidades que tu participa, não tô nem dizendo da mentoria, dessa que tu comentou agora de meninas, acho que é legal o pessoal saber que existe essas comunidades, né? Bom, primeiro agradecer aí, João, pela oportunidade de falar. Acho que é muito bacana ver o resultado, né, da mentoria, assim, eu super agradeço. Tanto é que eu te chamo de mentor, vira e mexe, fala, tá bom, mentor, porque a gente precisa reconhecer, né, aqueles que abrem as portas para gente, então eu preciso agradecer você aí publicamente por isso. E dizer para a galera que é difícil, mas vale a pena, assim, eu estou super satisfeita com o que aconteceu, né, eu estou muito feliz, terminei o ano passado pensando nisso, né, agradecendo muito a Deus por essa oportunidade de transição, acho que eu fiz uma escolha muito certeira em relação a quem eu sou hoje, né, porque a gente muda, né, eu fui uma pessoa muito mais sociável antes, agora eu estou mais home office e tal, e eu estou amando essa vida, não tenho dificuldade nenhuma com isso, né, então, a gente vai mudando e é legal ir olhando para dentro, né, percebendo essas mudanças e encarando os desafios aí, tem oportunidades que surgem e eu acho que a gente tem que abraçar elas, né? E desejo aí boa sorte para todo mundo. Quem quiser conversar aí, eu tô lá no grupo da mentoria. Quem quiser bater um papo, as meninas também, a gente pode tomar um café aí para quem é de São Paulo e conversar sobre isso. Mas boa sorte aí para todo mundo. Pô, legal, obrigado, Larissa. Gente, fiquem super à vontade para adicionar eu, a Larissa, no LinkedIn, para trocar ideia, chamar no privado. Quem me conhece aqui desses encontros aqui sabe que eu faço isso com o maior prazer, eu gosto de fazer isso. Só não vou fazer, obviamente, se eu estiver trabalhando ou se eu estiver atendendo alguém da mentoria. Essas são as prioridades. Senão, eu faço isso com o maior prazer, tá? Larissa, mais uma vez, muito obrigado, foi muito legal. E aí, espero a gente poder repetir mais vezes encontros como esse. Opa, pode contar comigo. Valeu.